Que a paz, a harmonia, a serenidade continue conosco nesse ambiente, nesse breve estudo que fazemos agora à noite. Um tema muito interessante, porque a imagem que a gente tem de Jesus é uma imagem de paz, uma imagem de amor, fraternidade, é o nosso Mestre e Senhor, é aquele condutor das almas que trabalha conosco há milhões de anos. E essa cena, vendilhões do templo, Jesus com chicote, isso sempre me incomodou, desde quando, há décadas atrás, entrei no Espiritismo, porque me preocupava, porque como isso não pode ser verdade, uma pessoa, um espírito tão iluminado, tão bom, capaz de uma cena tão feia como essa. Felizmente, as mensagens espíritas esclarecem esse assunto e nós vamos abordá-los. Mas vamos tentar compreender o porquê o templo era tão importante para Israel. Então, o primeiro templo foi construído no ano 832 a.C., mas que foi conquistado pela Nabucodonosor da Babilônia, destruiu Jerusalém e levou em cativeiro os judeus. Ficaram lá mais de 50 anos em cativeiro, até que os persas, comandados por Ciro, conseguiram conquistar e os libertar. Então a gente vê que a trajetória dos judeus é sempre muito dolorosa, formando um dos 4 grandes grupos que migraram para a terra vindo de Capela. Os hebreus, eles tinham essa fé no Deus único, esse lado de religiosidade muito forte, por isso Deus os escolheu, e eles se consideram o povo escolhido, pela essa habilidade que eles tinham, esse lado espiritual mais avançado que eles possuíam, em um senso de homogeneidade. Mas mesmo assim ficaram 300 anos em servidão no Egito, mais de 300 anos, até que Moisés no Êxodo os libertou. Então isso aí, essa trajetória, lembrando de 40 anos da península, atravessando o Sinai até chegar na Terra Prometida, sempre um povo muito sofrido, como sendo almas buriladas para o grande preparo que tinham. A questão de se considerar povo escolhido, isso aí já é uma outra abordagem, porque Deus escolhe os seus mensageiros individualmente ou coletivamente para alavancar, para fazer com que a sociedade se mova da melhor forma possível. Por exemplo, nós temos aqui o Brasil, na famosa obra de Chico, de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil é hoje o país no mundo, a nação no mundo mais espiritualizada. Não quer dizer que vão ser pessoas melhores do que os outros, tá? São tarefas específicas. Por exemplo, você pega a França no aspecto de político, filosofia, Itália, artes, Alemanha, Estados Unidos, tecnologia, a Ásia, os países asiáticos, a parte da paciência, da tolerância. Então, cada nação é escolhida para uma tarefa. Então, os judeus se achavam um povo escolhido e tinham aliança com Deus. Então, eles achavam, nosso povo foi escolhido por Deus e nós temos uma amizade muito forte com ele que ninguém mais tem. E chamava, então, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus. Então, depois da libertação por Ciro, persa, eles voltam do cativeiro em 539 e reconstroem o templo. Então, esse é o templo que Jesus conheceu, que foi reconstruído, depois reformado por Herodes, tá? E ficou um templo muito bonito. Tá? E nesse templo, então, os judeus consideravam como a casa de Deus, inclusive continha a chamada Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos. Então, o povo se via como um povo que tinha um contato com Deus, e tudo um Jeová que punia quem fizesse coisas erradas, mas eles seguiam. Então, foi mais ou menos a massa preparada, a argamassa preparada, os alicerces preparados para a continuidade do trabalho de Jesus, que todo o trabalho de cristianização da terra está nas mãos do Mestre. Então, por primeiros 10 mandamentos, Moisés como profeta enviado por Jesus, vários profetas vieram depois de Jesus, Malaquias, Isaías, vários profetas. Então, o povo hebreu, depois o povo judeu, muito rico de espiritualidade, pavimentando o caminho para Jesus viesse mais tarde
como de fato realmente aconteceu. Então o templo judaico não era simplesmente um templo, como a gente olha passando numa cidade, você vê às vezes uma catedral, uma igreja, acha bonito. Não, era algo mais profundo, enraizado no coração do judaísmo, e eles realmente tinham aquilo com uma grande deferência. É claro que Jesus, quando veio, encarnou e foi no templo, ele respeitou as tradições e respeitou o templo também, mas entendendo que a importância do templo sempre é muito relativa. Nos evangelhos nos traz então o registro, que Jesus esteve no templo 2 vezes, pelo menos está bem registrado, 1 mês após o nascimento e depois aos 12 anos que ele foi apresentado aos sacerdotes, conforme a tradição da época. E o interessante é que ele vai a primeira vez ao templo, quando ele já tinha acabado de nascer, ele vai entrar, quem vai encontrar com ele é Simeão. Simeão não mete uma mediunidade, um homem muito bom. Diz então as mensagens, que Simeão diz: no dia que os pais de Jesus o levaram ao templo, inspirado espiritualmente, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Simeão identificou Jesus como o Messias, porque o Messias era esperado, aqueles que traziam a redenção da humanidade. Mas só que os judeus esperavam o Messias, como foi Moisés. Moisés, o que Moisés fez? Moisés enfrentou o faraó, os libertou da servidão no Egito, os conduziu então à terra prometida, os libertou, e os judeus estavam sob o jugo romano, dominados, e eles odiavam isso, eles não aceitavam isso. Então, na cabeça dos judeus da época, o Messias teria que vir e fazer a mesma coisa que Moisés, não libertá-los espiritualmente, conforme Jesus trouxe a sua boa nova, mas libertá-los da escravidão romana. Essa era a expectativa. Jesus no templo, então, inclusive tem um diálogo muito interessante, está no Evangelho de Lucas, Jesus entre os doutores. Quando o pai o vai procurar, que os pais foram levar o menino Jesus ao templo, e depois saíram e viram que o menino estava com eles. Aí voltaram para buscar o menino. E Jesus diz: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar aquilo que é do meu pai? Jesus desde cedo já tinha despertado a sua espiritualidade. É claro que ele tinha as limitações do corpo físico, mas Jesus não teve que estudar, aprender nada, porque ele já tinha tudo inato, já é um espírito puro. Então Jesus já mais velho, aqui nós temos o retrato do templo onde se passou a questão do estudo da noite. Então nesse templo judaico ali, você tinha várias atividades de cunho religioso, de oração, de doações, mas tinha também dos sacrifícios. Na época, a prática judaica era sacrificar animais como oferenda aos deuses. Eram os pombos, era carneiro e às vezes até um boi era sacrificado para atender às promessas. Era a crença, isso já foi abolido evidentemente, mas na época assim que se fazia. E o templo tinha uma moeda própria para pagar aos sacerdotes, para fazer essa oferenda, esse sacrifício e essa oferenda a Deus. E tinha várias moedas circulando também lá na antiga Judeia. Você tinha dracma romana e você tinha também o dinheiro romano, né? E tinha os cambistas que trocavam essas moedas. Então você tinha os cambistas que faziam o câmbio das moedas e tinha os mercadores que vendiam os animais e outras coisas mais. Todos tinham que pagar uma porcentagem da venda para os sacerdotes do templo. Então era um negócio legalizado que ocorria. Os mercadores, os negociantes, estavam trabalhando com a concessão do negócio trabalhando. Mas vamos avançar um pouco mais. A gente sabe que Jesus ficou quase 2 anos na Galileia e depois ele ficou mais tempo na Judéia, onde terminou o seu messianato. E ele costumava muito frequentar a parte externa do templo, onde ficavam os mendigos e pessoas necessitadas, não só para as curas, também para a orientação espiritual que ele dava. Então o episódio em si, que nós estamos fazendo o estudo da noite, ele está retratado num dos evangelhos, o Evangelho de João, que trata dos vendilhões do templo. Diz assim João, então, descrito no seu evangelho: ora, estava próximo a Páscoa dos judeus,
E Jesus subiu a Jerusalém. Quando fala Jesus subiu a Jerusalém, que Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele estava em Jericó. Ele esteve em Jericó, tem até aquele encontro, né, ele vai ficar lá em Jericó, tem aquele encontro com Zaqueu, que é muito interessante a descrição. Depois ele vai para Betânia e depois ele vai para Jerusalém. Então, e Jericó fica abaixo do nível do mar, Jerusalém é mais alto. Então, Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo muitos vendendo bois, ovelhas, pombas, com os cambistas sentados às suas mesas. E tendo feito um açoite de cordas, no caso um chicote, expulsou todos do templo, incluindo ovelhas e bois, derrubando as mesas. E os comerciantes e cambistas, e aos comerciantes disse: tirai daqui isso e não façais da casa de meu pai um local de negócios. Então ele derrubou mesas, espantou animais e chicoteou lá os cambistas, de acordo com o Evangelho de João. Interessante que os 4 evangelhos descrevem da mesma forma esse acontecimento, todos 4. O mestre, durante a visita ao templo, usou um chicote, afugentou os comerciantes, causando um grande tumulto no local. Será que esses 4 evangelistas estariam errados? Estariam equivocados? O que foi que realmente aconteceu? Nós temos aqui toda a vida de Jesus, o amor. Quando Pedro vai perguntar a Jesus sobre o perdão: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? A resposta de Jesus: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Então toda a mensagem de Jesus é do amor, da fraternidade, da tolerância e do perdão. Ver o mestre derrubando mesas com o chicote na mão não faz sentido. Jesus jamais fez isso. Jesus tinha deixado claro a importância relativa do templo. Eu mencionei que Jesus respeitava as tradições. E assim mesmo, no Espiritismo, inclusive, seguindo a própria orientação de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, que é o espírito que a gente mais admira de todos que a gente conhece pelo nível de elevação que ele possui, Dr. Bezerra de Menezes, inclusive, recebeu autorização para reencarnar num planeta superior à Terra e pediu permissão a Jesus para continuar por mais um período largo, a gente acredita até o final desse século, ajudando a humanidade. Tá? E Bezerra de Menezes diz o seguinte: nós não podemos violentar consciências, nós temos que respeitar as pessoas. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mais do que nunca nós temos que seguir nessa linha. Você vai conversar com a pessoa, às vezes eu me identifico como espírita, não faço propaganda, mas sou espírita. E tem pessoas que me dizem: eu não acredito em nada do Espiritismo. Paciência, eu não vou discutir por isso. Eu respeito a ignorância da pessoa. Deixa. Essa história que você está falando não faz sentido. Paciência também. Então, respeita o nível. Então, Jesus respeitava, como mestre, como pedagogo divino, os limites morais e intelectuais daquela coletividade. Aquele apego ao tempo, mas sabia, queria instruí-los da importância relativa do templo. É importante, mas não é fundamental. E ele vai explicar. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz o seguinte: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos e mostraram a estrutura do templo, maravilhados com aquele templo bonito, de mármore branco, grandioso, suntuoso. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Realmente, no ano 70, quando há a revolução dos judeus contra os romanos, a Jerusalém é destruída. Ficou nada, não ficou pedra sobre pedra. E teve a diáspora, expulsar os judeus de lá. E Jesus já tinha previsto isso. Jesus, ao longo da sua messianato, ele desmascarou várias vezes os sacerdotes do templo, conforme está no Evangelho de Mateus. Porque os sacerdotes exploravam o povo, usavam a religião para tirar benefício próprio. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e cadáveres de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Então,
Se vestiam de branco, pareciam santos, mas eram hipócritas, eram desonestos, explorando o povo. E Jesus os advertia, porque Jesus não condenava o pecador, Jesus condenava o pecado. O mestre várias vezes fez isso: vá e não tornes a pecar, porque sabe que a terra é uma escola, nós somos alunos, estamos aprendendo, nós vamos errar, todos os dias nós erramos, porque não somos espíritos puros ainda. O que o mestre nos ensina é errar menos. Cada dia que eu passo, que eu busco me conhecer, busco me transformar, eu vou errar menos. Então nós temos que aprender desenvolver o auto-perdão. Olha, eu sou um aluno na escola, e o aluno na escola vai errar. Por isso que ele vai na escola, está para aprender, estamos aqui para aprender. Agora, repetir sempre os mesmos erros, já é o aluno displicente que não está se esforçando para aprender. E Jesus, então, conforme está no Evangelho de Mateus, aponta o coração. Eu lhe digo, aqui está o que é maior que o templo. Misericórdia quero e não holocausto. Jesus que diz o seguinte: eu quero amor, não quero rituais. Não adianta rituais. A pessoa se prostrar de joelhos, exaltar a Deus e continuar com o coração endurecido, coração frio, coração insensível. É mesmo nós espíritas que frequentamos o templo, aqui a casa é espírita, essa informação que nós recebemos, nós vamos meditar nela, nós vamos buscar realmente incorporar esses ensinamentos de forma que eu mudo a minha conduta, porque mudar a conduta não é fácil. A doutrina espírita explica que nós somos criados espíritos simples e ignorantes, e vamos galgando degrau por degrau a escala evolutiva, mas nós temos hábitos arraigados. Por séculos temos tido um tipo de comportamento, e nós temos uma tendência muito grande, uma inclinação muito forte a repetir os mesmos erros, porque é mais fácil. Criar novos hábitos exige muita disciplina, muita força de vontade, senão a gente se deixa levar, a vida vai passando. Nos diz os mentores que a maior parte da humanidade, a maior parte é mais de 60% a 70%, está reencarnando e andando em círculo no processo evolutivo, pelo menos no aspecto moral dos sentimentos. Evolui no aspecto intelectual, que é mais fácil, mas no aspecto dos sentimentos continua com o coração frio. Por isso que a gente vai entendendo o paradoxo que existe na sociedade, as diferenças, as pessoas realmente boas, dedicadas, vivenciando com pessoas aí perversas, pessoas más, com 20 séculos de Evangelho do Cristo. E o mestre conclui: o reino de Deus está dentro de vós. Para nós parece uma palavra talvez um pouco simples, mas que Jesus queria dizer para os judeus, que viam o templo judaico como a casa de Deus. Não, Deus não está aqui dentro desse templo, Deus está dentro de vós. É isso que Jesus quis chamar a atenção, tirar um pouco o foco, respeitando o templo, mas dizendo: não, Deus está aqui dentro de vós. No livro Boa Nova tem um diálogo lindo, é uma obra psicografada por nosso saudoso Chico, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, uma obra linda, é um diálogo de Jesus com a samaritana perto do poço que foi construído por Jacó. E a samaritana reclamando para Jesus que ela não podia ir lá para a Judéia, particularmente Jerusalém, porque havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus, até guerras no passado. Quando os romanos tomaram toda a região, aí não tinha mais guerras, porque quem mandava eram os romanos, mas a animosidade, a briga entre os samaritanos e os judeus era tão grande que os samaritanos não conseguiam ir para Jerusalém, para ir no templo orar. Então ela reclamava para Jesus que ela não conseguia ir no templo orar. Você vê que a mentalidade arraigada de ir ao templo, porque o templo era a casa de Deus na visão da época. E Jesus confirma a importância relativa do templo, diz para ela: em verdade afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem nesse monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Então Jesus mostrando que, olha, não importa onde você está, se você vai fazer sua oração, se recolha e entre em contato com o Pai Celestial. Dizem do mestre: por isso vem abrir o templo dos corações sinceros,
para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Novamente, Jesus chamando a atenção do coração, que é a sede dos sentimentos. O coração pensa também. O coração não é submisso ao cérebro. São dois órgãos que trabalham em sintonia. E quem coordena os sentimentos é o nosso coração. Então, o que foi que realmente aconteceu? Claro que não foi essa cena grotesca que colocaram no quadro Jesus com um chicote na mão batendo nas pessoas. Isso nunca aconteceu. Então, pelas obras espíritas, particularmente esses dois livros, um de Bittencourt Sampaio, o médico Frederico Júnior, a obra se chama Jesus perante a Cristandade. E outra obra é de Ivone Pereira Espírito, ela quando já desencarnada, usou o médium Wallace Neves, uma obra chamada Encontros com Jesus. Ambos espíritos confirmam que Jesus repreendeu o comércio das coisas sagradas. Jesus repreendeu. Olha, porque as coisas sagradas têm que ser respeitadas. Tá? A gente vai fazer uma oração, vai num local de religiosidade que está sendo desenvolvida, é de um clima de respeito. Uma casa espírita como essa, por exemplo, antes de todos nós chegarmos aqui, a preparação já vem de muito tempo, os mentores chegando, limpando espiritualmente a casa, estabelecendo todas as barragens magnéticas para não deixar os espíritos obsessores entrar, de modo que nós possamos ter um momento de paz, de recolhimento. Então nós temos que entrar em qualquer templo espírita, em qualquer casa de oração, de forma respeitosa. E nessa obra então, particularmente de Ivone Pereira, ela conta que Jesus entrou no templo, sozinho, pegou uns fiapos de corda e fez um chicote, mas não falou nada, se colocou numa posição de relevo, que todas as pessoas o vissem, e ficou com esse chicote na mão, olhando para aquela multidão de comerciantes e olhava para o céu, e fez assim várias vezes, com o chicote na mão. O chicote simbolizava o quê? Punição para equívocos, para coisas erradas. E o povo ficou preocupado, que estava assistindo, porque eles se lembravam do Moisés, do profeta, e via Jesus como um profeta. E lembrava de Moisés o quê? Moisés fez com o faraó as 7 pragas do Egito. Via Jesus como profeta, talvez rogando alguma praga para quem estivesse fazendo alguma coisa errada. E todos nós, sem exceção, não somos santos. Todo mundo tem sempre alguma coisa, eu não devia ter feito isso. E está lá o profeta, olhando para o céu e olhando para o povo. De repente, Jesus pega aquela corda, aquele chicote, e joga no pátio. Quando ele jogou, provocou uma confusão. O pessoal saiu correndo com medo, derrubou boi, derrubou pássaro, derrubou mesa, e foi aquela confusão que aconteceu. Diz Ivone Pereira que Jesus simplesmente utilizou o recurso da veiculação da mensagem silenciosa, que foi usado inclusive pelos antigos profetas. Foi o caso de Jeremias, quando ele quebra a botija para significar a destruição de Israel pela Babilônia. Então já era uma forma de se comunicar que os habitantes daquela região tinham. Então Jesus nunca agrediu ninguém, ele simplesmente colocou aquela condenação ao comercialismo das coisas sagradas ali, mas sem pronunciar uma palavra, porque o mestre assim, ele é enérgico, corrigindo os erros, mas nunca foi um espírito violento para espancar ninguém. Então Jesus, ele considerava o templo com um valor relativo para ensinar pelo menos os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, as leis morais da vida, um local de oração, de a pessoa entrar em contato, aprender a orar, entrar em contato com a divindade, nunca um lugar apenas para servir a interesses comerciais. Um ponto que chama a atenção é que Jesus já estava em término quase da sua missão aqui na terra. Ele sabia que seria preso, como foi, e crucificado. Então ele não foi lá para dentro do templo com os seus apóstolos, ele foi sozinho, para não correr risco, para eles não serem presos, porque a ordem era prender Jesus. A ordem foi dada quando Jesus entrasse no templo, ele tinha que ser preso. Depois desse acontecimento, aquela balbúrdia toda, Jesus sai, e 2 rabinos, assim,
O nosso Mateus fez a citação: está escrita: minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as fazeis covil de salteadores. Jesus disse isso mesmo em público? Não, Jesus não disse nada. Mas na saída do templo, Jesus encontra com 2 rabinos que estavam encarregados de prendê-lo. E fala: estamos aqui para te prender, Jesus de Nazaré. Ele vai: prender por quê? O que foi que eu fiz? Teve confusão aí no pátio. Eu não provoquei nada. Eu não falei nada. Eles concordaram com Jesus. Jesus não provocou, diretamente pelo menos. E eles eram bons espíritos, simpáticos a Jesus, permitem que Jesus saia. Mas antes, Jesus fala então com os 2, que o comercialismo ali era excessivo, absurdo, como as pessoas estavam se comportando no templo. Então, essas palavras que Jesus usou para os 2 ali, mas não em público. O que aconteceu então? Aconteceu que os apóstolos que escreveram os evangelhos se basearam em relatos que chegaram até eles. E imagina uma história como é contada, né? Você conta a história para uma pessoa aqui, aí depois vai para outra, até chegar lá na ponta, essa história está totalmente modificada. Então, quando os 4 evangelistas escreveram mais ou menos a mesma coisa, se basearam em relatos que realmente não corroboram toda a verdade. Teve a confusão? Teve. Jesus condenou. Então, nós temos que entender a essência dessa mensagem que os apóstolos nos deixaram, porque não é perdida essa mensagem, é a condenação ao comercialismo das coisas sagradas. Então, os apóstolos conheciam as limitações morais do sacerdote do templo, então acharam que Jesus ter chamado a atenção deles e chicotear estava muito perto uma coisa da outra, mas Jesus não usou desse chicote para isso. Então, nós espíritas, diferente de outras correntes religiosas, que leem e interpretam os testamentos ao pé da letra, está aqui a palavra de Deus. Não, nós tentamos entender tanto o lado literal, a moral do Cristo não deve ser modificada, mas certas nuances da mensagem, nós temos que entender o lado espiritual. Por isso, nós espíritas, vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a explicação dos espíritos de algumas passagens que nós não conseguimos compreender pela forma que foi escrita, traduzida e às vezes até feita inserções que ficam às vezes os evangelhos meio confusos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nós conseguimos compreender. Então, o mercantilismo das coisas sagradas é, por exemplo, jogo de cartas, pessoas que cobram para dar consulta. Ora, mediunidade é um dom. A pessoa pode fazer um curso de advogado, de engenheiro, de médico e cobrar por isso. Se preparou para isso. O marceneiro, o encanador, ele tem uma profissão, tem que cobrar para sobreviver. Agora, mediunidade é um dom. Ninguém se torna médium. A mediunidade é dada no mundo espiritual, onde os nossos mentores conversam com os candidatos e, como uma forma de ajudar aquela alma que tem muitos débitos, olha, vou te dar mediunidade. É um dom que Deus dá mais, para você poder pagar melhor os seus débitos. Geralmente os médiuns têm vários débitos em vidas passadas. Então a prece, ela é sempre espontânea, do coração. Não pode ser uma prece paga, eu vou pagar para alguém rezar para mim. Não, isso não existe. Vou pagar alguém para fazer uma prece. Que sinceridade vai ter essa prece? Que valor tem essa prece? A prece sempre é individual, cada um com Deus. E realmente, conforme está no Evangelho de Mateus, Jesus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expeli os demônios, que são os espíritos obsessores. Dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça, não é cobrar. A pessoa pode dizer: mas eu tenho que trabalhar, eu deixo de trabalhar para atuar como médium. Não, então trabalha menos, né, e atua como médium. Então deixa a mediunidade, mas não pode cobrar por isso, em hipótese alguma. Tem uma conversa de Jesus com João Evangelista, está no livro Humberto de Campos e Chico Xavier, Palavras do Infinito. João então conversando com Jesus, lá no ano 200 ou 300 era cristã. Jesus pergunta para João, no mundo espiritual: qual o núcleo de minha doutrina que detém no momento a maior força de expressão no mundo? E João, já no mundo espiritual, conversando com Jesus, diz: é o departamento dos bispos romanos que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. Então o fracasso das religiões está nisso aí. As pessoas não saberem, nós não ter conseguido manter o cristianismo na sua forma pura.
O Vaticano, Senhor, que não conheceis, é o amontoado suntuoso das riquezas, das traças dos vermes da terra, dos seus palácios confortáveis e maravilhosos, irradia-se todo o movimento de escravidão das consciências. Então veio os dogmas, os rituais, que sufocaram realmente o processo de espiritualização da terra. Humberto de Campos, no outro livro, Crônica de Além-Túmulo, diz o seguinte: o Ocidente poderia salvar-se conservando o equilíbrio do mundo se o cristianismo e sua simplicidade e pureza não fosse deturpada pelas igrejas mercenárias. A moral cristã teria fatalmente de se desenvolver para a simplificação suprema da vida se os religiosos não a tivessem asfixiado no cárcere estreito de suas cogitações políticos sociais. O resultado de tão nefastos empreendimentos é a atualidade dos homens içada de morticínio e crivada de dores. Quantas guerras nós já tivemos? Só na segunda e última grande guerra, século passado, só na Europa morreram 90 milhões de pessoas e a Europa completamente destruída. Ou seja, 20 séculos de Jesus e o homem ainda continua violento por falta realmente da religiosidade necessária. Então, para assuntos de fé, Jesus nos pede mais responsabilidades. Mas não são só nossos irmãos de outras correntes religiosas que erram, nós espíritas também. No livro Os Mensageiros, de Chico Xavier e André Luiz, quando André Luiz vai conhecer o centro de mensageiros, ele fica assustado com o nível de preparação dos espíritas que vão reencarnar na Terra. Diz então o mentor dele: embora treinando milhares para colaborar na tarefa de redenção da humanidade, poucos têm conseguido demonstrar a renúncia e o altruísmo necessários para suportar os revés da experiência da Terra. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, outros fracassam totalmente. Então a maioria fracassa. Espíritas, a maioria dos espíritas, dirigentes espíritas médios, tem fracassado. Tem uma mensagem interessante de Eurípides Barçanufo, muito interessante. Eurípides Barçanufo foi um espírito muito iluminado, que reencarnou em Sacramento. Ele conheceu Jesus ainda na época da Judéia, ele era um dos essênios, e várias reencarnações sempre militando, ajudando a cristianização da terra. Conta então um fato que o nosso Eurípides, ele faleceu em 1918 da gripe espanhola. Ninguém soube desse fato que se passou com ele, mas Chico psicografou a mensagem, porque o nosso Eurípides é muito humilde, contando um caso que aconteceu com o Eurípides. Eurípides estava dormindo, deitado, quando de repente o espírito dele se desprende do corpo e vai subindo. Ele sente mãos levando a esferas muito iluminadas e muito elevadas. Lá chegando, ele vê um homem parado ao longe, sentado, meditando, e ele fica sem saber quem é, até que ele identifica Jesus. Ele vê Jesus chorando, ele lembra de Jesus, todo o seu ministério do mestre, e interpela Jesus. Choras pelos descrentes do mundo? Pergunta Eurípides. Elevado, Eurípides notou que o Cristo lhe correspondia agora olhar. Jesus agora olha para ele. Por que Jesus está chorando? Não, meu filho, não sofro pelos descrentes dos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides Barçanufo não saberia escrever o que se passou então, como se caísse uma profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e volta para o corpo físico. A partir daí ele trabalha incessantemente pela difusão do Espiritismo até que ele desencarna. Então você vê que a mensagem redentora de Jesus que nos chegou até aqui, nós temos ainda que aprender a meditar bastante. Eurípides, quando volta para o mundo espiritual, está no livro Tormentos da Obsessão, ele cria um hospital para atender principalmente os espíritas, que estão naqueles umbrais sofridos. Por quê? Médios levianos, divulgadores descompromissados, servidores que malograram a execução das graves tarefas da beneficência, mercenários da caridade bela e pura, indivíduos que trocaram o bem espiritual pelo material no cristianismo restaurado. Eu estou há mais de 40 anos trabalhando no movimento espírita, e muitas vezes eu vejo em casas espíritas dirigentes complicados, difíceis, porque não tem realmente o verdadeiro amor do Cristo no coração. Nós temos que aprender a servir, nós não somos donos de nada aqui nessa terra, daqui a pouco a gente vai embora. Qual a contribuição que nós estamos dando à causa espírita no trabalho que nós recebemos nas nossas mãos? Então, que nós possamos não ser esses que fracassaram
e está realmente melhor sintonizado. A obras básicas do Espiritismo nos faz abrir os olhos, que possamos então, como diz Jesus, não ser aqueles que têm olhos, mas não veem, mas tem que olhar, mas temos que enxergar, ouvidos que não escutam, ouvidos de escutar, despertar realmente a espiritualidade de modo a tomar as decisões mais corretas. Que Jesus nos ampare a todos. Agradeço a atenção, passo a palavra agora para o dirigente da noite. Muito obrigado.